a continuidade do reino de Deus. Nós estamos nesse tema exatamente em função de tudo aquilo que está acontecendo nos últimos dias, não é? Então a gente observa que parece que muitas coisas são tão grandes, tão problemáticas, tão complicadas, e a gente, à luz da Bíblia, a gente começou no primeiro domingo mostrando que nosso Deus é um Deus de continuidade. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não vai ser uma convulsão mundial, não vai ser circunstâncias, porque nosso Deus, Ele é soberano e tem um propósito eterno, e não somente aqui na terra, mas um propósito eterno. Então nós lembramos que Babel foi uma das ferramentas malignas, terríveis, para impedir o avançar de Deus, né? Aquela famosa história da Torre de Babel. Tentou, construíram, Deus mandou que se espalhasse, não, vamos nos juntar. Eles queriam ser célebres, queriam chegar até o céu, queriam ter uma memória, né? Então eles queriam ficar em torno de si, uma vaidade, uma soberba, uma arrogância, e Deus então desceu. Enquanto eles subiam o prédio, Deus desceu, confundiu e os espalhou de toda a terra. Por isso está aí os idiomas como testemunho, e existe até hoje as relíquias lá na Mesopotâmia da Torre de Babel ainda. Então, queridos, essa torre é um símbolo de tentaram impedir o avançar de Deus, o propósito de Deus, não conseguiram. O Egito é outro exemplo, porque quando o povo de Deus foi escravizado, que ia ser o referencial para todas as nações, então Satanás usa um faraó que muda ali o coração e escraviza, mas Deus envia o libertador, tira Israel com mão forte, faz a nação referencial, até hoje a nação de Israel está aí, amém? Depois o Império Romano, para impedir a igreja no avançar do Evangelho, então o Império fez de tudo, né? Incendiou cristãos, colocou nas arenas, depois persegue o Evangelho, depois que não conseguiu mais com a perseguição, fez então a política e trouxe então uma decadência assim à igreja, mas o Império Romano caiu e a igreja ainda hoje está aqui, amém, queridos? Porque Jesus disse que nada iria parar esta igreja, ela é triunfante, ela é poderosa, e quando ele falou de igreja, ele falou do seu corpo, ele falou do seu sacrifício, ele falou da sua vida, do seu DNA presente na igreja. Não é o templo, não é apenas as estruturas humanas, mas é o que tem de sobrenatural dentro dela, amém? Diga, eu tenho o sobrenatural como marca principal da igreja de Cristo, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado nós falamos do desenvolvimento da salvação. O desenvolvimento da salvação também é uma continuidade do reino de Deus, porque a salvação não é um ato somente imediato, mas é um ato continuado. Tem o ato de Deus, o ato soberano de Deus, o preço que Ele paga dando o seu Filho, nos resgata, nos tira da condenação, nos tira da perdição, nos gera novamente, nos resgata a sua imagem, nos faz nova criatura, mas agora nós somos estimulados a desenvolver a salvação com temor e tremor. Ou seja, agora sou eu que me santifico, baseado nesse privilégio, nesta dádiva, nesta graça que o Senhor libera sobre nós. Eu tenho que andar na luz, eu preciso me desenvolver em Cristo Jesus, na graça, no conhecimento de Deus, entendendo que eu sou igreja triunfante, mas Satanás está em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então o que eu faço? Eu me revisto de armas, eu me protejo, porque a minha visão não é daqui, a minha visão é eterna. A igreja não tem dias, a igreja é eterna. Então por isso eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que me desenvolver me firmando na palavra, buscando ao Senhor, usando as armas espirituais, porque eu tenho que desenvolver em todos os níveis. Por exemplo, uma das marcas do nosso desenvolvimento de salvação é quando eu tenho cura de prisões, quando cadeias se quebram na nossa vida, quando nós, na verdade, temos um relacionamento com Deus, não só religioso, mas um relacionamento que de fato as coisas, as prisões, as dominações que o mundo colocou antes de nós sermos convertidos, e que aquilo às vezes acompanha por muito tempo, então aquilo vai sendo destruído pelo poder soberano. Isso não é num passe de mágica, não é da noite para o dia, mas é na santificação, é no dia a dia, na experiência, na força de vontade
que a pessoa tem para com Deus, então aquelas cadeias vão se quebrando, situações vão sendo normalizadas ao modelo cristão, né? E assim, queridos, nós vamos crescendo, desenvolvendo, nos parecendo mais com Cristo. E assim a nossa fisionomia espiritual vai melhorando. Nós passamos a brilhar mais quando nós nos aproximamos mais de Deus e nos distanciamos do mundo, que é o contrário também acontece. Às vezes nós parecemos mais com o mundo e não tanto com o reino de Deus, porque nos aproximamos mais daquilo que não é o padrão da igreja. Mas quando o cristão ele desenvolve a sua salvação, ele se aproxima mais de Deus, ele rejeita mais mundo, ele rejeita mais trevas, ele rejeita mais as opressões que vêm contra a igreja triunfante, e com isso ele é chamado de parecido com Cristo, que é a palavra cristão. Então isso nos leva a desenvolver, e tem que ser uma determinação, tem que ser uma escolha, não é algo que você vai pedir, Senhor, me desenvolve, porque o Senhor ele vai te dar dom, ele vai te dar arma, ele te dá poder, ele nos dá tudo o que nós precisamos, mas somos nós que temos que fazer este trabalho de santificação, de desenvolvimento. Eu tenho que dar o passo a cada dia para buscar mais e mais ao Senhor. E assim, queridos, eu posso então desenvolver minha salvação, até como diz o texto que lemos domingo passado, até o dia de Cristo, que é quando Ele voltar. Sabe, nós até fizemos uma menção de que o mundo parece que é o tempo dele, né? É o dia dos homens. Jesus faz menção na Bíblia chamando dias de Noé, dias de Ló. Os homens acham que tudo está no controle deles, né? Mamon, a tecnologia, tudo parece estar no controle deles. Só que eles não sabem que vai ter o dia de Cristo. A igreja é um referencial de Deus aqui na terra, mas um dia Cristo se manifestará com tanto poder, irmãos, com tanta glória, que diz que os poderes dos céus e da terra serão abalados. Diz que só quando ele pisar lá no monte das oliveiras, que ele colocar o seu pé, ele vai fender e vai se dividir em dois. A glória do Senhor será tão grande, que as nações cairão em pranto só em contemplar Ele nos ares, e ficarão atormentados pelo poder da sua glória. E o Senhor fará um cortejo, não será imediato, mas Ele fará um cortejo, e então naquela hora, quem pensava que estava ali no comando de tudo, vai ver que não passa de um derrotado se passando por forte, o anticristo. E nós, os santos que fomos arrebatados, voltaremos com ele neste dia. Vai ser um dia tremendo, irmãos. Eu recomendo você não ficar no dia do arrebatamento, viu? Para você ver esse episódio maravilhoso. Já pensou a inauguração do Lago de Fogo para o anticristo? Vai ser uma glória assim majestosa. E aí ele faz esse espetáculo na terra. E depois desse espetáculo na terra, sabe o que ele faz? Chama as nações para julgamento. E diz a Bíblia, ele mesmo fala no Evangelho de Mateus, capítulo 25, depois de falar daquela parábola das 10 virgens, então ele começa a chamar as nações, e todo mundo obedecendo, que agora sabe quem é o Rei dos Reis, agora ela sabe quem é o governante de toda a terra, mas ele chama e coloca algumas à sua direita, e outras à sua esquerda. E diz a palavra, você leia Mateus 25, são livros, são capítulos escatológicos dos últimos dias, Mateus 24, Mateus 25 e Lucas capítulo 21, você precisa estar atualizado com a doutrina dos últimos dias. Então ele diz assim, as nações, aquelas que estavam do lado direito, vinde bendito do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. O que está preparado para você não é de um mês nem de dois, é desde a fundação. Deus já preparou para você. Tem o tempo que Ele vai estabelecer, mas já está preparado tudo que Ele tem para a sua vida. Vai ter que conquistar o lado direito. O lado direito. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava forasteiro, você me abrigou. Eu tive sede, você me deu de beber. E aí ele começa a citar. Depois ele olha para a esquerda e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos, não preparado para o homem. Deus não preparou inferno nem lago de fogo para o homem. Deus preparou para o diabo e seus anjos que fizeram a rebelião no céu. Só que eles astutos levam o homem ao caminho dele, com astúcia, com engano, oferecendo coisas destrutivas, enganosas, com prazer momentâneo, efêmero, mas para ir para junto deles, para o lado esquerdo, que receberá a palavra de condenação eterna. E naquela hora, irmãos, no juízo que o Senhor faz, preparando para o estabelecimento do seu governo milenial, mundial, e diz a palavra que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará neste dia que só Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz que aos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Meu querido, vai ser um dia inimaginável. É por isso que a igreja tem que ser triunfante, entender o que acontece, porque é um período, mas aquele que tem o sobrenatural na sua vida, aquele que está desenvolvendo a sua salvação, aquele que está exatamente se firmando nos valores celestiais, você não tem ideia do que está preparado para você e para nós. Vinde benditos, posso ir, tomai por herança o que vos está preparado, desde a fundação dos tempos. A igreja vai estar junto com ele e vai receber, nesta hora que vai receber a sua herança de eternidade. A igreja foi para celebrar a ceia, a boda do Cordeiro, mas ela volta junto, porque ali ela vai participar do governo milenial, e a igreja ali, que é a primeira turma daqueles que já conquistaram a sua salvação, na glorificação, lá no arrebatamento, então estarão também ali neste lado direito. Então, meus amados, nós precisamos refletir, e nesta noite nós vamos falar sobre desenvolvendo a parceria com Deus. Desenvolvendo a parceria com Deus, dentro desse mesmo tema de continuidade do reino de Deus, desenvolvendo o reino de Deus. A gente viu os impedimentos a esse desenvolvimento, vimos o desenvolvimento da salvação, e hoje nós vamos agora falar uma coisa muito importante. Deus está assim, procurando parceiros para desenvolver a sua obra, para desenvolver aquilo que Jesus plantou com morte vicária, com sacrifício, deixando um grupo de pessoas muito bem preparados. Mas hoje, nos últimos dias, há 2000 anos após isto, então Paulo nos dá uma palavra que já foi da época dele, né? Os primeiros 30 anos da igreja. Então, como parceiros de Deus, desenvolvendo a parceria com Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, na cidade grega. Paulo está aqui nos mostrando esse texto importante para desenvolvermos uma parceria com Deus. Continuamos o reino de Deus no nível individual, fazendo a conexão, como falou bem aqui a irmã Cleude, conectados com Deus, né? Então, conectando aqui, nós desenvolvemos a nossa salvação, mas não para aí. Como é que essa salvação também se desenvolve? Agora nós vamos se desenvolver em parceria. Porque, irmãos, a nossa vida toda vai ser trabalhando. Isso aqui é uma palavra simples para você lembrar. Uma vez Jesus falou para o seu discípulo: olha, meu pai trabalha até agora. Se meu pai trabalha até agora, e nós? Vamos ficar o quê? De braço cruzado? Meu pai e eu trabalhamos até agora. Por exemplo, lá no céu, Deus está trabalhando, João. Os anjos estão pensando que estão só cantando glória, aleluia, aleluia. Não, estão trabalhando, mensageiros de Deus. Estão aí guerreando em lugares onde o evangelho não entra, estão fazendo guerra contra demônios que impedem o evangelho de entrar, sabe? Famílias que estão opressas, mas tem alguém orando, está lá anjo operando, glória a Deus, aleluia. Deus não nos deixa só. Por isso que diz a palavra, Deus trabalha até agora. Mas o crente que não quer trabalhar com Deus,
com Deus, desprezando essa parceria, ele está dando passos para trás e fugindo do lado daquela palavra que vem, vinde benditos, para caminhar para uma direção horrível. Por isso que temos que desenvolver o reino de Deus. Versículo 6 do capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Diga comigo, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos o que, irmãos? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Então se observe que aqui nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus, para desenvolver esta cooperação com Deus. Ele nos compara como uma lavoura e um edifício de Deus. Está falando isso aqui para a igreja, não é? Então, Deus, ele mostra aqui que há um procedimento de continuidade, não é? Ele está falando aqui no Evangelho, Paulo está plantando, Apolo está regando, Deus está dando crescimento. Ou seja, a obra do Senhor não para, está a todo tempo em andamento, está sendo continuada, porque Jesus falou isso: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno vão lutar, vão fazer de tudo, mas não vão prevalecer. É palavra do Senhor, legado do Senhor sobre a sua igreja autêntica, não igreja instituição, igreja autêntica, corpo invisível de Cristo. Porém, ele mostra aqui, queridos, nesse texto, que ele mostra que cada um, ele tem que se colocar, né, nessa disposição de ser parceiro de Deus, cooperador de Deus, desenvolver essa parceria com Deus, né? Então ele mostra até que segundo o seu próprio trabalho, porque somos cooperadores, lavoura e edifício. Os irmãos sabem que uma lavoura, ela tem um trabalho muito grande, exige uma atenção muito grande, desde o cultivo da terra, da preparação da terra, do lançamento daquela semente, da proteção contra as ervas daninhas, as pragas, né? Então o trabalhador, ele sabe o tempo da chuva, o tempo de plantar, para poder acompanhar aquele desenvolvimento. Então a igreja, ela é aqui comparada a uma lavoura, com todo aquele requinte de cuidado, não é? De vigilância, mas porque a lavoura é algo muito especial. O lavrador sabe, nós estamos nesse tempo de inverno, com chuvas finas, muito interessantes, importantes para o lavrador, não é? Que não destrói aquela lavoura. Então, assim a igreja, ela tem também esses recursos, e o Senhor chama a igreja para ser exatamente essa continuidade, não é? Então, imagina o lavrador, olha, poxa, eu investi tanto aqui nesta planta e não colho um fruto. Que árvore que levou 10 anos, estou já há 10 anos e não vejo um fruto nesta árvore, não é? Rapaz, que árvore que está aqui só dando cupim, dando bicho, dando aqui, tem um negócio que deu aqui na mangueira aqui atrás, é neném, como é, irmã Erenildo, como é o nome do negócio, da praga que deu ali, naquela mangueira? Tentem, ainda é tentem, não é? Ainda diz que é tentem, mas não é o tentem, é uma praga. Então, às vezes as pragas vêm e o lado onde ela fica ali não dá manga, mas a mangueira é forte, está dando manga do outro lado, né? Então é interessante. Então, se vier uma praga aí para você já sabe, vira o lado e... ok. Então, irmãos, a lavoura, ela é exatamente uma característica de continuidade, de desenvolvimento. E aqui, como edifício de Deus, a gente sabe que hoje, na tecnologia da engenharia, os edifícios estão hoje arranha-céus, né? São arranha-céus, imagina essas estruturas. Então tudo mostra um tipo de crescimento, mostra que nós não devemos ficar inertes, mas devemos sim trabalhar, porque Deus, agora ele entregou para nós. Agora não está dizendo Jesus, não está falando mais que somente Deus, mas está dizendo Paulo, eu plantei. Diga comigo, eu plantei. Apolo regou, Deus dá o crescimento.
Então, há um ministério para cada um de nós, há um serviço para cada um de nós, há algo na seara do reino de Deus para cada um de nós, segundo a nossa disposição para fazer esse trabalho. E para fazer isto, não é como a gente até gostaria, porque Deus vai nos capacitar. Então Ele vai nos dar, sabe, queridos, aqui uma palavra que Pedro usa, quero ler para os irmãos, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou ler mais uma vez para você acompanhar, 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então cada um, não diz alguns, mas cada um recebe um dom de Deus, amém? Diga, eu tenho um dom de Deus. Bom, o primeiro dom que você recebeu foi para a tua salvação, para a nossa salvação, né? Então nós recebemos o dom da fé para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois Ele nos estimula a desenvolver. Nesse desenvolvimento, e agora na obra de Deus, Ele nos dá dom de novo. Ele nos dá dons para desenvolvermos a multiforme graça de Deus, para servirmos, para sermos parceiros de Deus, para fazermos esta obra que está tão difícil de ser feita, queridos. Tão difícil de ser feita porque está diminuindo parceiros, está diminuindo voluntários. Pessoas estão aí se deixando prender e deixando a obra ficar, não é, sem o seu dom, sem o seu ministério, sem o seu chamado no exercício, porque os tempos estão se fechando para um desfecho que é o fim dos tempos. Então a igreja, ela não vai terminar porque os tempos vão se complicar. Não, a igreja é triunfante. Os ministérios são dados pelo Senhor. Os ministérios são dados pelo Espírito Santo. Então lá em 1 Coríntios capítulo 12, o Senhor mostra essa diversidade de dons e operações do Espírito Santo. E aqui nós queremos, para a gente entender esse desenvolvimento de ser parceiro de Deus, porque imagina a gente querer fazer a obra somente na minha habilidade pessoal. A gente ia fazer apenas uma igreja humana, uma igreja baseada somente na estrutura dos dons humanos. Porque veja bem, nós temos os nossos talentos naturais. Os nossos talentos naturais, ele vem de uma cadeia genética. Você pode ter herdado do seu pai, da sua mãe, você pode ter aprendido, você pode ter se profissionalizado, tendo uma vocação. Isso também é útil no desenvolvimento natural. Porém, não é isso que dá a sustentação e faz a igreja ser triunfante contra as portas do inferno, não. São os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo, os dons de poder, a capacitação sobrenatural. É por isso que, para o começo da igreja, para a instituição da igreja, para o estabelecimento da igreja, então o Senhor deu um poder especial. O poder do Espírito Santo. E para a gente se tornar esse parceiro aqui de Deus, desenvolvimento, nós vamos apenas usar três palavras na Bíblia, três palavras que a igreja, com essas três palavras, ela se tornou parceira de Deus, cumpriu o seu ministério, desenvolveu o reino de Deus e fez um trabalho que até hoje é modelo para nós. Três palavras, a primeira é essa que nós acabamos de falar, dunamis. Diga comigo, dunamis significa poder. E esse poder foi dado pelo Espírito Santo. Mas, diga comigo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Esta palavra poder, no original grego, é dunamis. É que hoje também a gente lembra vendo a dinamite, não é? O poder da explosão, não é? De fazer aquele impacto como a dinamite faz, mas o dunamis do Espírito Santo é muito maior. Então é um poder que está sobre a igreja triunfante, para poder
capacitar os seus discípulos, não é? E assim fazer esta obra. Então, depois que Cristo vai, ele está deixando agora os seus discípulos, e ele diz: olha, eu estou indo para o céu. E eles ficaram preocupados, ficaram muito preocupados. Diz: mas virá sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês ficam orando, vocês ficam aguardando esta promessa do meu Pai se cumprir na vida de vocês. Vocês não podem começar nada antes de receber este poder, este dunamis. Então era a primeira chave, era a primeira senha. Irmãos, o Senhor não nos autoriza a fazer a sua obra sem esta chave, sem este poder, o poder do Espírito Santo. Aquele poder que gera a salvação é diferente, é para a gente sair dos laços de Satanás, quebrar as cadeias, para ter a fé salvadora em nossa vida. Este é o poder, mas o poder de fazer a obra, este é o poder que vem, que está lá em Atos 2, aquele poder derramado em Pentecostes, a presença do Espírito Santo, o ruar de Deus, o vento impetuoso enchendo aquela casa, enchendo a vida daqueles discípulos, e eles sendo cheios do poder de Deus, amém? Este poder é chave, é requisito, é sine qua non, é essencial. Sem ele não há igreja. Sem este poder não há discípulo. Sem este poder não há comunhão direta com Deus. Então o poder do Espírito Santo está em nós, ele vem para nós, é dentro de nós, ele deve ser cultivado. Esta evidência, ela é de fogo, exatamente para nos impulsionar. Receber poder como a dinamite, nos impulsiona. Satanás vai poder vem para te chamar, mas esse poder vai dizer: arreda. Tem, você tem um poder que ele não pode te tocar, porque sobre você há um poder do alto sobre a tua vida, o poder do Espírito Santo, amém? Ele vai usar táticas para você perder esta unção, perder este poder, para você exatamente cair na tentação, para você ser roubado desta unção. Então são muitas as táticas que ele vai fazer, porque ele perdeu tudo. E vai perder muito mais ainda quando for julgado, quando for condenado. Mas ele não quer isso só, ele quer roubar também. Ele quer que os crentes fiquem vazios. Ele não se preocupa se o crente ficar dentro do prédio. Ele não se preocupa se a pessoa simplesmente ficar indo só para a igreja. Não, ele quer saber se você tem poder, porque é isso que ameaça o território dele. Um crente com poder, irmãos, ele pode repreender, ele pode fazer coisas tremendas para o Senhor. É dessa forma que a igreja se torna parceira de Deus. É dessa forma que os discípulos se tornam parceiros de Deus, quando eles são revestidos de poder. Então essa busca, ela é individual, ela faz parte do desenvolvimento da salvação, ela é algo que o Senhor dá a cada um, conforme a sua busca, conforme a sua determinação. E esse poder é a primeira chave, amém? A segunda chave, eu quero ler com vocês, que agora a segunda e a terceira vêm junta, em outro versículo também aqui em Atos, já no capítulo 2, no capítulo, melhor dizendo, 5, você vai ver aqui as duas chaves sendo liberadas. A gente já viu a do capítulo 1, Atos 1:8, que é a dunamis, e agora 5:42, para continuar aí estendendo, desenvolvendo o reino de Deus, como parceiro de Deus. Olha só, querido, olha só esse texto sagrado. Deguste e não esqueça. Duas chaves só neste aqui, Alisson. Atos 5:42. Vamos todos ler juntos? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Merece ler mais uma vez? Agora todo mundo participando, vamos lá? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse texto tão maravilhoso? Aqui tem as outras duas chaves que nós precisamos para ser uma igreja triunfante, uma igreja que coopera com Deus, discípulos cooperadores de Deus, discípulos que são parceiros de Deus.
Depois do poder, aqui a igreja agora com poder, ela faz duas coisas: ela ensina e ela prega. Ela prega e ela ensina. E não é uma vez, outra, era estilo de vida, todos os dias. Todos os dias. Diga comigo, todos os dias. E ele diz aqui que era no templo, era de casa em casa. Não cessavam de ensinar, aqui é didaquer, e de pregar, querigma, Jesus. As três chaves para nos tornarmos parceiros de Deus, para uma igreja triunfante, para uma igreja parceira é: primeiro, dunamis, poder. Segunda, querigma, pregar Jesus, anunciar Jesus. Aonde estiver, aonde for, você deve falar de Jesus. Aqui, para todas as categorias, nós temos que anunciar Jesus, querigma, proclamar, anunciar Jesus. Isto é uma chave dada pelo Espírito Santo quando vem o poder. Então nós não temos vergonha de Jesus. Nós não deixamos de falar de Jesus porque as pessoas se sentem confrontadas ou então até mesmo ficam constrangidas. Não, o poder dentro de nós vai falar com a sabedoria que vem neste dom, mas a gente anuncia Jesus. Querigma é anunciar Jesus. Nós anunciamos numa reunião, não é que pode ser dentro de uma casa, podemos anunciar publicamente, podemos anunciar individualmente de uma forma evangelística, mas estamos anunciando Jesus. Mas não para por aí, porque a terceira é ensinar. E aqui está um grande segredo: só ensina quem é ensinado. E Jesus ensinou para que nós pudéssemos ensinar. Então este ensino é didaquê. Então esse contexto doutrinário tem que entrar dentro de mim, para que quando eu for anunciar Jesus, aquela pessoa que vier a Cristo, eu vou também ter que ensiná-lo. E o grande desafio é que eu tenho que estar pronto para ensinar as doutrinas que o Espírito Santo deu à igreja, primeiro por Jesus no seu ministério pessoal, pelos apóstolos e assim pelos demais discípulos. A doutrina está pronta, e esta doutrina eu preciso vivê-la e ensiná-la. E isso é que chama-se didaquê, que é o sermão da montanha. Então no sermão da montanha de Mateus 5, 6 e 7, Jesus ali condensou toda esta didaquê, todos esses princípios essenciais para o funcionamento do reino de Deus. A igreja primitiva viveu estes princípios. Na conversão de Paulo, depois da conversão, depois dele aprender, dele ser doutrinado nos princípios cristãos, porque ele era um fariseu, um doutor da lei, mas ele precisou passar um tempo, e foi um tempo semelhante ao dos apóstolos, 3 anos e mais alguns meses, também sendo ali doutrinado e ensinado. E depois disso, Paulo então vai levar este evangelho missionário, anunciando e ensinando Jesus, levando aí já além fronteiras de Jerusalém, já aqui como nós estamos vendo em Corinto, né, entrando nas outras regiões também romanas, e o mundo grego e romano agora recebendo a palavra desse homem de Deus. E ele fez uma condensação dessa didaquê de Jesus, principalmente nos capítulos 12, 13 e 14 de Romanos e Efésios 4, 5, 6. Então ele traduz este sermão da montanha para uma linguagem mais gentílica daqueles que estão se convertendo, né? Se tornando discípulos de Jesus nesse mundo pagão, no mundo gentílico. Então eles começam a aprender os fundamentos que foram iniciados pelos discípulos em Jerusalém, dado por Jesus, os mesmos fundamentos sendo passados e ministrados àquele que era pagão, aquele que estava lá adorando outros deuses, não é? Aquele que estava envolvido no ocultismo, aqueles que estavam presos na prostituição, coisa que não era comum isso na cultura judaica. Mas os mesmos ensinos foram transmitidos para eles, e eles tinham que absorver os mesmos ensinos. E o que eles faziam quando absorviam esses ensinos? Eles tinham também que fazer a mesma coisa, ensinar estes ensinos. Queridos, estas são as 3 chaves da igreja triunfante: o poder, o querigma, né, o anúncio da palavra, e o ensino, a estrutura doutrinária da igreja. Quando nós estamos doutrinados nessa doutrina dada pelo Senhor para nós, essa doutrina, ela nos protege, ela nos guarda.
Nós fazemos exatamente a nossa profissão de fé em fidelidade a esta doutrina, porque o que o mundo vai lutar contra nós é para quebrarmos esta doutrina dentro de nós, para nós acharmos que esta doutrina não tem mais validade para os nossos dias. Ele quer quebrar exatamente esta doutrina, porque essa doutrina quebrada, ela enfraquece o discípulo e o discípulo perde a autoridade. Então, aquele discípulo ele se torna apenas uma pessoa religiosa, mas sem aquela unção para cooperar no reino de Deus, cooperar com Deus, através do querigma, através da didaquê e através do dunamis. Então são 3 palavras que resumem tudo isso aqui que nós estamos falando, que Paulo falou ali em Corinto, naquele texto inicial, quando ele diz, eu plantei. E por que foi que ele plantou? Porque alguém plantou nele. Alguém fez ele ser tocado ali com aquela luz veemente, ficou cego. Aí quem é que chega até Paulo? Ao doutor da lei, ao temível Saulo, Ananias. Quando você olha isso lá no capítulo 9 de Atos, primeira vez aparece esse nome Ananias, desconhecido Ananias, só diz que ele era um discípulo. Ele se apresenta a Paulo para trazer a instrução do Senhor a ele, a um homem doutor da lei, mas o discípulo tinha o dunamis, ele tinha, diga comigo, dunamis, ele tinha também a didaquê, e ele foi agora fazer o querigma com Paulo, e foi começar também a ensiná-lo, e ali quando ele está ensinando Paulo, o dunamis vem sobre Paulo, Paulo recebe poder do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, e as escamas dos olhos caem de Paulo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? É o Espírito Santo que tira toda a cegueira, é o Espírito Santo que quebra toda a cadeia de mente, prisão de mente. O homem estava pensando que estava fazendo tudo certo, mas ele era aprisionado na mente e não sabia, então ficou cego. E aí vem aquele homem de Deus, discípulo desconhecido, mas com autoridade de unção, ministrou a vida do Saulo, e então aquele homem se torna um instrumento de Deus, para também fazer agora o querigma, anunciar, e também para ensinar na unção e poder do Espírito Santo de Deus. E isso começa agora a entrar em muitas regiões, e aqui ele está dizendo agora, eu plantei, Apolo regou, e quem está dando o crescimento é o Senhor. Agora está mostrando aqui que as pessoas são parceiras de Deus, para que venha o crescimento. Então essas 3 chaves nos faz esse parceiro. Ele diz, nós como lavoura de Deus, edifício de Deus, então ele está instruindo a igreja, temos que fazer a mesma coisa. Temos que entender que um dia o Senhor vai chamar para a prestação de contas. Prestação de contas. Eu te dei poder, eu te dei palavra, eu te dei oportunidade, que fizestes? Aí nós vamos remeter agora a nossa mente lá para uma parábola de Jesus, lá no capítulo escatológico de Mateus 25. 25, peço até para os irmãos abrirem, porque nós temos que tomar cuidado nesse tempo do fim. A parábola dos talentos. Irmãos, esse capítulo 25 ele é maravilhoso. Ele começa falando das 10 virgens, né? Onde a metade ali se corrompe e não tem preparação para entrar. Depois ele fala também do juízo das nações. E ele também fala aqui na parábola dos talentos, né? Que muitos chamam dos 10 talentos, não, são dos 8 talentos, né? Um que recebeu 10, mas são dos 8 talentos, que aqui figuram os dons de Deus, é uma simbologia dos dons de Deus dado de acordo com as pessoas, de acordo com cada um que vai receber da parte do Senhor. Não precisa ser igual, mas precisa ter algumas reações que diz aqui nesta palavra, no capítulo 25. Quero ler só o último, porque como a parábola é extensa, nós vamos ler só o 24, a partir do 24, que diz, Mateus 25, 24, chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Como foi que respondeu, irmãos? Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui começa então, depois em seguida vem a parábola aqui do juízo das nações, mas aqui a gente está vendo que essa dádiva de Deus para a gente se tornar cooperador, não é? O Senhor, Ele nos entrega a salvação, mas pagou um alto preço, e esta salvação eu preciso retribuir em gratidão ao Senhor. Então, quando as pessoas contemplarem lá a glória do Senhor e virem tudo isso, vão lembrar, agora não tem mais condição, o tempo passou, e eles vão para a localização. Se eles pudessem, não dá para mudar aqui da esquerda para a direita, aí não dá mais, já foi separado o lugar, Ele dá a palavra para os da direita em primeiro, depois dá para os da esquerda. Aqui, querido, nos dá a característica na prestação de conta. O Senhor, Ele deu, uns que receberam 5, fizeram o trabalho, se tornaram cooperador, e Ele mostra aqui que Ele viajou, que Ele foi embora, mas queria voltar. Isso mostra que nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, mensageiros de Deus, recebemos do Senhor a mordomia para cuidar do reino de Deus, aqui na terra, como igreja, como cristãos, como discípulos, e o Senhor vai nos capacitar, nos entregar os seus bens, os seus dons, vai nos dar a condição de fazer esta obra, o ministério dado por Deus, em tudo aquilo que a gente precisa, mas um dia Ele voltará e vai chamar para a prestação de conta. Aquele infeliz aqui, que Ele chama mau e negligente, aquele camarada tinha um problema de transtorno, irmãos. Era um transtorno naquela pessoa. Aquele cara, ele tinha uma visão de Cristo totalmente diferente. Ele tinha uma visão das coisas de Deus totalmente ofuscada. Então ele chegou, tu és duro, tu és rigoroso, tu faz uma coisa, tu colhe daquilo onde tu não plantou. Que é isso? Que palavras é essa que foi dada para o Senhor? O Senhor que morreu por nós, olha, na cruz, tomou a forma de homem, saiu dessa natureza divina, toma a forma de servo, de homem, é obediente até a morte, morte de cruz, provocado por Satanás, foi rejeitado por pessoas perto dele, e o cara tem que dizer que Jesus não é oportunista, que usa de má fé. Irmãos, isso é blasfêmia uma coisa dessa. Ele não conseguia ver realmente quem era Jesus, ele não conseguia ver realmente o que é o reino de Deus, ele não conseguia ver realmente. Então tudo ele via o mal, porque o mal estava dentro dele, o mal estava no seu coração, o mal estava nos seus olhos, o mal estava na sua boca, o mal estava na sua estrutura de vida. Então uma pessoa, quando ela tem um mal enraizado, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele falou do que ele estava cheio, e o Senhor então o confronta. Você recebeu, não é a quantidade do teu talento, do teu dom que você recebeu, que eu vou aqui te julgar. Não, você recebeu 1, mas este 1 poderia ter sido multiplicado pelo menos em 2. Porque no tempo aqui, irmãos, decorridos, significa o seguinte, que o reino de Deus é um reino de continuidade, amém? Se a gente planta uma semente, aquela planta, Deus vai dar chuva, vai dar sol, vai dar vento, ela vai desenvolver, vai dar o fruto e vai colher. Então Deus não deixa estagnado. Então assim também Ele nos faz como lavoura. Eu preciso dar um resultado daquilo que Deus está fazendo em minha vida. Senão eu vou preferir o caminho mais fácil do lado esquerdo, ou ficar aí à mercê das novas filosofias e ondas para que eu possa surfar e depois se lascar no final dos tempos. Porque é isso que vai acontecer. Um tempo que não tem mais jeito para voltar.
Então a igreja, ela tem valores, princípios, ela tem didaquê, ela tem que ser feito o querigma, mas principalmente ela tem o dunamis do Senhor. Não é o dunamis do homem, não é o dunamis de uma instituição de poder aquisitivo muito grande, é o dunamis sobrenatural do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Isso não está fácil. O Espírito Santo, ele não vai chegar a usar uma pessoa má e negligente. Ele não vai usar uma pessoa que é avarenta, para ofertar dá trabalho, para dizimar é infiel, para evangelizar não gosta, ele não gosta de participar de reunião de oração, é uma pessoa queixosa, é uma pessoa que tudo reclama. Está aqui a característica dessa criatura. Tudo é complicado com ele, tudo é problemático para ele. Ele não desenvolve valores essenciais, e às vezes atrapalha aquele que quer fazer a obra. E o Senhor disse: esse que recebeu, ele vai ser tirado e dado àquele que tem mais. Por quê? Porque é o Senhor que faz a prestação de conta, irmãos. É o Senhor que faz esse juízo na vida da gente. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Há um mundo aí terrível usado por Satanás, existem astúcias terríveis, e Deus quer nos usar para abençoar aqueles que estão escravos, através do querigma. Eu preciso proclamar a esperança de vida para aquelas pessoas, eu preciso ser responsável com este evangelho, eu preciso ser responsável com a minha missão de cooperador, de estar junto com Deus, cooperando na sua obra, com meu testemunho, com meu exemplo, com minha vida transformada. Aí eu posso proclamar, porque eu tenho que desenvolver minha salvação nesta área, transformação, testemunho público, luz que brilha em nossas vidas. Então aquela pessoa que está em treva vai entender tudo isso. Eu posso então exercer um querigma, não somente anunciar texto bíblico, isso não é querigma, isso é informação bíblica, mas o querigma é o que sai de dentro, é o que sai da minha experiência vivida, é da minha experiência transformadora, é isto que é o querigma da Bíblia. A didaquê é aquilo que eu conheço para viver e pôr em prática. A didaquê eu recebo o discipulado, o conteúdo doutrinário, e para viver aquela, porque senão ele vai ficar somente na minha cabeça e não vai servir para nada. Então eu tenho que viver esse discipulado, porque eu vou precisar fazer discípulos. E aí o Senhor, Ele está, irmãos, aqui nos colocando que há uma sinuca, como diz aí, uma sinuca de bico. Parece às vezes cômodo eu não me envolver na seara de Deus. Parece até às vezes, não, isso aí deixa só um grupo mexer com isso. Sabe, querido, isso não vai fazer bem. O resultado não é bom. Em nenhum lugar, nas Sagradas Escrituras, a gente percebe. Mas isso o Senhor está fazendo aqui, trazendo essa palavra para nós, para que a gente possa rebater contra os estímulos que vêm dentro da gente. Sabe, uma mensagem negativa que vem, uma influência, para que a gente pare, para que a gente não desenvolva, para que a gente não seja cooperador, para que a gente se acostume com uma cadeira dessa para o resto da vida, até a volta de Jesus, e aí depois vai para o lado esquerdo das ovelhas, e não vai poder reclamar. Mas podemos fazer diferente. Poxa, eu estou aqui, Senhor, sem condições. Ore, busca no Senhor. Ele vai trazer capacitação sobrenatural para você ser um instrumento dele aqui na terra. Porque Deus disse: as minhas promessas foram feitas a você, tudo foi preparado antes da fundação dos planetas, antes da fundação do mundo. Deus tem um ministério, tem um propósito na sua vida antes da fundação do mundo. Então por isso que Ele nos capacita. Então você vai buscar. Vai ter também pessoas que vão fazer uso da didaquê na sua vida. Aqui nós temos uma estrutura de didaquê aqui na nossa igreja. Nós temos uma escola doutrinária. Nós temos ferramentas doutrinárias que a gente está sempre insistindo, não é? Não é fácil. Escola de nível, formação, discipulado. Então nós temos, desde a conversão, começa, vida vitoriosa, consolidada. Então a gente vai fazendo, cada vez temos que nos aperfeiçoar, sempre. Mas isso é um instrumento de didaquê para a formação de discípulos,
para ele chegar ao nível de fazer uma confirmação pública da sua decisão e um testemunho público da sua transformação às comunidades. A partir daí, Deus o usará. Deus o usará. Ele não vai ficar com aquela síndrome do Senhor, faz por mim, Senhor, faz por mim. Ah, Senhor, dai-me. Sempre um gulão dentro da casa do Senhor. Sempre aquela pessoa gulosa, sempre só querendo comer e nunca querer dar ao Senhor, não querer servir. E aqui diz aquele texto de Pedro, que nós devemos servir uns outros com a multiforme graça de Deus. Com os dons que cada um de nós recebemos da parte dEle. Você tem esses dons, amém? Você recebeu da parte do Senhor, porque você é a igreja de Jesus Cristo. E Deus, Ele quer usar nesse tempo. Olha, irmãos, tem tanta gente que está ali atropelada neste mundo. Tem tanta gente que está numa situação, e nós estamos precisando fazer algo por elas. A igreja, ela tem que sair desta situação, de apenas projetar aquilo que o homem quer ouvir, para levar o essencial, aquilo que transforma, aquilo que faz a diferença na vida de uma pessoa. E é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Nós vamos dar uma paradinha por aqui, mas diga comigo essas 3 palavras. Dunamis, poder de Deus. Querigma, pregação do Evangelho. Didaquer, doutrina do Senhor. Para a minha vida prática. Amém? Vamos ficar de pé nesta hora e vamos orar ao Senhor.